Tá com dúvida na hora de escolher as peças do seu PC? Bom, hoje essas dúvidas acabam. Vamos falar certinho o que cada coisa quer dizer para você conseguir escolher aí suas peças sem ter nenhuma dúvida. Bora pro vídeo? Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Quem fala é o Davi e hoje a gente vai conversar um pouco sobre nomenclaturas e o que cada coisa quer dizer na hora de você escolher o seu PC. Então, vamos começar por cima, vamos começar com os processadores. Os processadores a gente tem duas grandes fabricantes, que é a AMD e a Intel, e essas duas fabricantes elas usam nomenclaturas um pouco diferentes, mas seguem ali um esquema parecido. Basicamente, a gente vai ter ali, no caso da AMD, a gente vai ter Ryzen, que é o nome da linha de processadores, e daí a gente vai ter Ryzen 3, 5, 7 e 9. Isso antes era para dizer mais, esse aqui tem 2 cores, esse aqui tem 4 cores, esse aqui tem 8 cores, esse aqui tem 16 cores. Hoje em dia não é bem assim, mas é uma escala de performance. Então você sabe que o Ryzen 3 é o mais básico, o Ryzen 5 é o intermediário, o Ryzen 7 já é do intermediário para avançado e a gente tem o Ryzen 9 que seria os high-end. Dentro disso a gente vai ter ali o nome do processador, que no caso pode ser um 4500, um 5600, pode ser um 7800. Então vamos explicar certinho o que cada um desses números é no AMD. Basicamente, você vai ter o primeiro número, que é a geração. Então, o 4500, por exemplo, ele é da quarta geração e o 5600, ele é da quinta geração. A mesma coisa vale para 7800, 3600. Esse número é a geração que você tem ali no seu processador. Depois você vai ter uma centena ali, que vai ser o 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Isso é, no caso, o modelo do processador. Então você vai ter o Ryzen 5800, por exemplo, ele é o Ryzen de quinta geração do modelo 800. E daí a gente tem também a outra letrinha ali no final, que no caso é o G ou o X. E a gente também tem o X3D. Então, o que significa? O G significa que ele tem gráfico integrado. Isso só vale da quinta geração para baixo, já que os da sétima geração todos vêm com gráfico integrado. O X significa que ele é um processador um pouco mais forte. Então, por exemplo, se a gente pegar o 5600, comparar com o 5600X, overclockado de fábrica, ele vai ter as mesmas especificações no modelo sem X, só que ele vai ter um clock mais alto, um boost mais alto, esse tipo de coisa. Já o X3D fala do cache 3D que esses processadores têm. Esses processadores, eles não suportam nenhum tipo de overclock, eles ficam sempre na frequência base, mas eles têm muito mais cache, o que ajuda ali a você a ter mais performance no seu jogo. Agora partindo para a Intel. A Intel tem uma nomenclatura parecida. Basicamente, eles tinham antes, i3, i5, i7 e 9. Hoje em dia é Core 3, Core 5, Core 7, Core 9. Então, o que isso quer dizer? Mesma coisa da AMD. A gente vai ter o 3, que seria o de entrada, o 5, que seria os intermediários, o 7, que seria o intermediário para high-end, e o 9, que seria o high-end mesmo. Da mesma forma que na AMD você tinha os primeiros números, era a geração, a mesma coisa vale para a Intel, só como a Intel tem muito mais tempo, eles estão numa geração mais alta, então no caso ali os dois primeiros números vão ser a geração. Se pegar ali o i5 13600, você vai ter ali o 13, que é a geração, e o 600, que é basicamente a identificação do processador. E na Intel você também tem ali as letrinhas extras. Basicamente, os processadores da Intel, eles vêm com gráfico integrado, só que eles têm um modelo que não tem gráfico integrado. Esse é o F, que não possui gráfico integrado. E ele também tem os modelos que são desbloqueados por overclock, que ao contrário da AMD, que todos os processadores você pode fazer overclock se você quiser, tirando o X3D por causa da limitação do cache dele, você tem ali todos os modelos que tem K. Na Intel, eles têm ali a possibilidade de você fazer overclock se você colocar eles junto com a placa-mãe de chipset Z, que é o chipset mais high-end que a Intel tem. Falando também de processadores, a gente tem que pensar no socket. Então, cada processador vai ter um socket diferente e esse socket vai dizer a compatibilidade daquele processador com aquela placa-mãe. Então, se você pegar nos AMDs, vocês têm o M4, que ele é PGA, Pin Grid Array, ou seja, ele tem uns pinos embaixo, e você tem o M5, que já é só dos Ryzen 7000, que eles têm ali os contatos embaixo, que é o famoso LGA, Land Grid Array. Já no lado da Intel, você só tem LGA, mas esse LGA vai mudando. Hoje em dia, o que a gente usa a maior parte das vezes é o LGA 1700, mas algumas gerações para trás, você tem o LGA 1200. Então é sempre importante você ver essa geração e ver qual socket ela comporta para você poder escolher aí qual placa-mãe ali que vai ser compatível com o
seu processador. Falando de placa-mãe, a gente tem que pensar ali nos modelos. Basicamente, você tem placas-mães que são eATX, ou seja, Extended ATX. ATX é basicamente um modelo padrão. Você tem as placas-mães ATX, você tem as placas-mães MATX, tem as placas-mães Mini TX e também tem algumas outras esquisitas ali no meio que eu acho que não vale a pena falar aqui, já que são casos muito nichados. O que quer dizer isso daí? Isso quer dizer o tamanho da placa. Então você vai ter a eATX, vai ser uma placa bem grandona. Você vai ter a ATX, que vai ser uma placa grande, mas é, vamos dizer assim, o grande mais normal. Você tem a MATX, que é o que a gente vê mais aqui no Brasil, que é aquela placa que ela nem é pequena, nem é pequenininha, mas também não é grande. E você tem as ITX, que daí são as placas-mães que são pequeniníssimas ali, que basicamente tudo é minúsculo, geralmente elas são muito caras, porque vai muita engenharia aí para você colocar todos os componentes que você precisa de uma placa-mãe, uma placa-mãe tão pequena. E para que você precisa saber disso? Basicamente, quanto maior for a placa, geralmente ela vai ter mais recursos, já que você tem mais espaço para colocar, mais portas PCI, mais slots M.2, mas ao mesmo tempo ela vai ocupar mais espaço. Então você precisa saber disso para escolher um gabinete que seja compatível com essa placa-mãe. Já que se você pegar um gabinete pequenininho e querer colocar uma placa-mãe ATX, muito provavelmente não vai caber. Então é sempre bom ficar atento ali qual o tamanho dessa placa-mãe. E também, dentro das placas-mães, a gente tem os chipsets, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui porque eles basicamente trocam de toda geração, mas basicamente você tem que entender uma coisa: você tem dois chipsets de entrada, que no caso da AMD é o A, no caso da Intel é o H, daí você tem os chipsets intermediários, que tanto na AMD quanto na Intel são o B, e você tem os chipsets high-end, que no caso da Intel é o Z e no caso da AMD é o X. É basicamente o que você precisa saber, e você vai ter aí, é claro, mais ou menos recursos dependendo do chipset. Geralmente os chipsets de entrada ali, o A e o H, vão ter o básico do básico, o B já vai ter basicamente tudo que você precisa, e o X e o Z já é para você que quer ter muita coisa, quer uma placa-mãe mais reforçada, que tenha suporte para overclock, que tenha mais fases, que tenha infinitos slots M.2. Isso tudo você tem que ficar de olho, fechou? Agora vamos passar para os SSDs. SSDs, eles têm basicamente dois tipos. Você tem o SATA e você tem o M.2. O SATA, como já disse, ele vai usar uma entrada SATA que conecta na sua placa-mãe, ou seja, ele não vai ficar na placa-mãe, ele é uma coisa separada, como se fosse um HD normal. Você vai conectar um SATA Power, que vem da sua fonte, um cabo SATA nele e depois um cabo SATA na sua placa-mãe. Daí você tem os M.2. O M.2, ele tem duas especificações. Basicamente, você tem os NVMe e você tem os M.2 SATA. Eu sei, é confuso, mas assim que funciona. Basicamente, os SATAs, eles vão ter a mesma velocidade que um SSD SATA convencional, ou seja, eles são mais lentos e geralmente você consegue conhecer eles porque na entrada deles, ao invés de ser ele ali compridinho e só vai ter uma quebra e daí mais um garfinho, ele tem um garfinho dos dois lados ali no encaixe dele, que é basicamente o que você sabe que ele é SATA. Já os NVMe, eles já são mais rápidos, mas dentro do NVMe ele também tem várias especificações, que são os PCI, que vai falar a velocidade deles. Então você vai ter M.2 PCI 3.0, 4.0 e 5.0 é mais difícil, mas já existe. Isso, o que quer dizer isso? Quer dizer o quão rápido eles são. Basicamente, cada um deles vai estar no limite ali da velocidade daquele PCIe, mas é muito importante, se você quer colocar um desses SSDs mais rápidos na sua máquina, que você veja se a sua placa-mãe, e por consequência o seu processador, tem suporte a isso. Ou seja, os SSDs PCIe 5.0, por exemplo, só vão estar disponíveis nas plataformas mais novas e nas placa-mães mais high-end. Já o 4.0 é mais fácil de achar, e os 3.0 hoje em dia você só vai encontrar em placas-mães bem de entrada, geralmente de gerações anteriores, já que já faz o tempo que eles já estão mais, vamos dizer assim, defasados. Passando para as placas de vídeo, você tem outro problema ali. Você também tem as placas da AMD, que são as RX, e você tem as placas da NVIDIA, que são as RTX. Basicamente, as RTX vieram para substituir as GTX, que eram o modelo antigo da NVIDIA. Assim como os processadores, aqui você também vai ter um número para falar a geração, e você vai ter também daí o resto, que é o modelo da placa. Então vamos falar das RX da AMD. Você vai ter as RX, daí um número, no caso eu vou falar assim, por exemplo, tem a 580, tem a 6600, tem a 7700. Então você tem as gerações. Então ali a 580 era a série 500, a 6800 é a série 6000. E da mesma forma você tem o modelo. No caso ali, você tem a 580, ela é o modelo 80 da série 500. Na 6800, você vai ter a placa-mãe da série 6000, o modelo 800. Primeiro você tem um número e daí logo em seguida você já tem um modelo. Isso é um pouco diferente na NVIDIA. Na NVIDIA você tem a série, que daí já são 2 dígitos. Então no caso você tem ali as RTX 20, você tem as RTX 30 e tem as RTX 40. Ali você vai ter 2 números. Então você vai ter sempre ali
por exemplo, a 3060 você tem 30 e 60 o modelo. 4060 você vai ter 40 e 60 o modelo. E a mesma coisa vale para as outras placas. E todas elas também têm um modificador ali, quer dizer que aquela placa é um pouco mais forte. Então no caso você tem, por exemplo, a 3060 e a 3060 Ti, que é o modelo mais forte. Da mesma forma você tem ali a 5800 XT, que é o modelo mais forte. E no caso da AMD você também tem o XTX, que seria um modelo mais forte ainda. A Nvidia até um pouco tempo atrás também tinha os modelos Super, mas essas você só vai encontrar na série 20. No caso da Nvidia e da AMD, você não tem exatamente ali alguma coisa para falar que esse aqui é o i5, i3, i7 e 9. Então você não tem essa, vamos dizer assim, essa modificação ali. Isso aí você tem que olhar no modelo. Por exemplo, as que tem 50, então por exemplo, 3050, 5500 geralmente são um modelo mais de entrada. Daí depois você vai ver o 60. O 60 geralmente é o mais custo-benefício, é o que o pessoal mais compra, porque justamente ele tem ali um custo-benefício melhor. Então no caso ali, por exemplo, a 3060, que é até hoje uma das placas mais vendidas, que ela tem uma performance muito boa e um custo-benefício muito bom. E depois você vai ter ali os modelos mais high-end. Então daí já no high-end já começa ali a 70, daí vai para 80 e daí as 90 daí já são overkill ali, é para você que realmente quer algo acima do normal. Mas geralmente ali a maior parte das pessoas vai estar muito satisfeita ali com o modelo 600 ou 700 ou 60 ou 70 ali, ou os TIs ou XTs ali que você tiver no meio. Geralmente esses são os modelos mais usados e é o que vai suprir mais facilmente ali os seus usos e é claro também vai te dar ali uma flexibilidade para você ter essa placa por mais gerações. Você pode ir com o modelo mais de entrada se isso te suprir, ou você pode ir com o modelo mais parrudo se esse for seu desejo. Mas geralmente essas da meiuca são as que têm ali um preço mais agradável por uma performance excelente. E agora, por último, mas não menos importante, vamos falar da última peça que você precisa para escolher o seu PC, que é a fonte. O que a gente tem que olhar na fonte? A fonte, basicamente, todas elas têm ali a potência dela, que no caso vai ser um número seguido por W, que é watts. Então você teria uma fonte de 600 watts, você tem uma fonte de 850 watts, você tem uma fonte de 1200 watts. Basicamente isso vai mostrar a potência da fonte. Mas além da potência, você tem que olhar a eficiência. Eficiência, se você quiser saber mais, tem aqui um vídeo do Robertinho explicando tudo sobre fonte que você pode ver com ele, mas basicamente você tem duas certificações. Tem as 80 Plus e você tem a Cybernetics, que são duas certificadoras ali que vão certificar que aquela fonte tem uma eficiência melhor e que aí vai te economizar na conta de luz. É basicamente isso que você precisa saber. E depois aí, para embalar isso tudo, você vai, é claro, ter que comprar um gabinete. E é por isso que você precisa saber o tamanho da sua placa-mãe, para saber o que gabinete você tem que pegar. E o gabinete vai de gosto, vai do quanto de espaço você tem na sua casa. Então isso você tem que olhar, que é dependendo, se você tem pouco espaço na sua casa, você tem que pegar um gabinete pequeno para conseguir colocar ele ali no seu espaço. E daí por isso você tem que escolher uma placa de vídeo menor, você tem que escolher uma placa-mãe menor. Então é sempre bom olhar essas coisas. E também você tem que olhar a questão do cooler. Alguns processadores vêm com cooler, outros não. Isso é sempre algo bom de se olhar. Os que vêm com cooler, você pode ter certeza que ele vai suprir, pelo menos por enquanto, ali o uso. Você pode deixar pegar um cooler depois. Mas os que não vêm com cooler, eu recomendo que você veja o TDP desses processadores, né? No caso, é o quanta energia ele vai estar dissipando ali para o ambiente, e você pegue um cooler que seja ali compatível com isso. Ou seja, isso pode ser desde um water cooler ou um air cooler, tanto faz. Se você quiser também, você pode ver esse vídeo aqui que fala mais sobre air cooler versus water cooler, qual que você deve escolher. Fechou? Então não esquece de votar na gente no Prêmio Reclame Aqui. Tenho certeza que vocês apreciam ali uma loja que traz tanta informação para vocês e tem um atendimento muito bom, além de preços excelentes. Então votem na gente. É claro, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Ficou alguma dúvida? Isso te ajudou ali a escolher as peças do seu computador? Deixe nos comentários que a gente vai adorar ler. Fechou? Vou ficando por aqui. Um abraço e fui!